Bem, sejam absolutamente todas e todos muito bem-vindos, assim, é um prazer ver que um assunto como esse, e numa segunda-feira calorenta, de final de verão à tarde, atrai tantas pessoas. A interação pelas redes sociais já foi um prazer, assim, foi uma coisa muito interessante ver pessoas conhecidas, pessoas que eu não conheço pessoalmente, que estão interessados em discutir o eu e a imagem, que gostariam de participar aqui do nosso evento. E isso é muito maravilhoso, assim, isso dá um ânimo nesse ambiente um pouco tumultuado em que estamos, um pouco a força de expressão, mas dá realmente um ânimo, assim, de saber dessas discussões. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Castro, eu sou o professor que coordena o projeto de extensão chamado Neurastenia, ou Ensaio sobre o Absurdo, que é o realizador desse evento. É um projeto de extensão ligado à tecnologia em fotografia do Senac Lapa Espião, e a gente tem reuniões quinzenais para debater o que a gente chama de pós-fotografia, que eu já vou dar uma passada sobre o que é. E essas reuniões quinzenais são abertas aos interessados. Basta entrar no nosso Instagram e mandar um direct para a gente, que a gente responde e já dá acesso para vocês. É basicamente esse o processo. Deixa eu só pegar o Instagram do Neurastenia aqui e já coloco aqui no chatzinho para vocês, para quem quiser. Que legal. Já somos em 17 aqui, que maravilha. Ó, 18 agora. Maravilha. Nossa, isso é muito bom. Muito bom. Bem, a programação do Eu e a Imagem é formada de 4 dias, de hoje até quinta-feira. Hoje eu mesmo vou começar o evento falando sobre o eu e a imagem social. Amanhã a gente tem a Dani Gurgel, que está aqui presente também, falando sobre o eu e o algoritmo. Na quarta-feira a gente tem o Marcos Marini, que também está aqui presente, falando sobre o autorretrato no trabalho da Cris Berrenbach. E na quinta a gente tem o Leandro Maciel falando um pouco sobre o eu e o vídeo. Então vamos lá, vamos tocando esses processos que vai ser bem divertido. Bem, fiquem à vontade para interagir pelo chat ou pelo comentário em qualquer momento da apresentação, não há nenhum problema, assim, fiquem à vontade mesmo para escrever ou pelo chat ou me interromper com a voz. Eu acho que isso é muito bom, assim. E eu acho que essa interação é justamente o que a gente está pedindo. E eu acho que é isso. Então, eu vou falar ali, eu combinei com todas as pessoas que vão apresentar, incluso eu mesmo, assim, entre 40 minutos e 1h20, essa é a duração da palestra, e depois a gente vai abrir para perguntas, mas se nesse tempo da apresentação vocês quiserem fazer perguntas, eu acho maravilhoso e fiquem realmente à vontade, assim. Vamos lá. Bem, deixa eu me apresentar rapidamente, assim, a janela fechou aqui, tudo certo. Meu nome é Daiane Castro, sou mestre em artes visuais pela Unicamp, para quem não me conhece. Eu sou bacharel em fotografia pelo Senac São Paulo e atualmente sou professor coordenador do Tecnologia em Fotografia e professor também da pós em Fotografia como Arte Contemporânea do Senac Lapa Sepião. Eu me propus aqui a falar sobre essa figura chamada o eu e a imagem social. E aí eu acho que a gente tem uma ideia, a gente teria que parar um pouquinho antes de a gente ver as imagens e discutir os dois termos principais que estão nesse pequeno título da minha fala, que são o eu e o que é imagem social. O eu parece um conceito muito difuso e ou um conceito que tão simples que não precisa ser estipulado, mas na verdade não, assim, ele é bastante complexo
e tem uma relação bastante extensa, assim. O que eu gostaria de fazer um recorte breve, claro, não é a ideia aprofundar aqui na questão do eu, é o seguinte quesito. O eu, como indivíduo, é uma formação que começa ali por volta do século XV, começa a se cristalizar por final do século XVIII e se cristaliza mesmo no XIX, XX e XXI. Se a gente for pensar, a ideia de indivíduo é uma ideia primordialmente do final do século XIX para cá, 1870 para cá. Mesmo nas artes, a ideia de um autor, a ideia de um indivíduo é muito mais contemporânea do que a gente possa imaginar. Os próprios mestres clássicos do Renascimento não tinham esse peso dos autores que a gente tem hoje, assim, o autor, o indivíduo criador e etc. Porque a própria noção de indivíduo era muito tênue na época em que eles viveram. Reforço isso, a ideia de indivíduo começa mesmo a ficar muito mais cristalizada depois de 1870 para cá, e hoje, claro, com uma cristalização absoluta. O século XX e XXI é a cristalização da ideia de indivíduo. Bem, então, o que eu estou chamando de eu aqui? Eu estou chamando de eu a ideia já cristalizada de um indivíduo, não mais alguém que pertence a uma certa comunidade e que os seus valores, os seus desejos, as suas esperanças, os seus nortes são dados por ter nascido naquela comunidade, mas eu estou pensando em alguém que nasceu já ali do século XX, XXI, XIX, XX, XXI, e pelo menos pensa, ou age, ou pelo menos sente, que tem a possibilidade de agir só. Isso é um horizonte possível. Não que isso seja verdade. A gente vai discutir algumas questões aqui. Mas no horizonte de possibilidades que essa pessoa entende, ela pensa sinceramente que é possível agir como só, agir como um indivíduo. O que não era verdade há até pouco tempo atrás na história da humanidade. O Theodor Adorno, o grande filósofo da escola de Frankfurt, que é um pensador do século XX e da indústria de massa e tudo mais, ele vai dizer que a concretização da ideia de indivíduo na cultura ocidental foi a maneira que as pessoas conseguiram de se libertar das grandes instituições. E por isso ele vê um lado muito positivo nisso. Então, para o Theodor Adorno, o que está em jogo, ele vai dizer, olha, antes as instituições acabavam vendo o indivíduo como algo que fosse... Quer dizer, eles não viam o indivíduo, eles viam uma massa colocada dentro desse processo, e essa massa mesmo, no sentido de não nenhuma separação, era tudo uniforme, passa a ser vista pelo Adorno, ou passa a ser vista pelas instituições, como um cabresto. Então, controlar os desejos, os anseios e as possibilidades, tá tudo certo, sem problema nenhum, porque fazia tudo parte de um processo mecânico, assim, igual. Obrigado, Dani. Obrigado mesmo. Agradeço. O que está em jogo? Com o indivíduo, isso não é mais assim. As instituições não podem mais tratar isso como um coletivo, ou pelo menos tem mais dificuldade. Existe, ao menos numa proposta de entendimento, uma certa liberdade de se colocar em certas questões e falar, eu penso dessa forma e não mais de uma forma anterior. Eu penso dessa forma como a minha bagagem, os meus questionamentos, os meus processos, e não como a classe ou a casta a qual eu pertenço. Existe esse horizonte de possibilidade colocado
através desse questionamento. Então, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando justamente o entendimento e a crítica desse eu, que é uma certa cristalização do indivíduo, principalmente pós-século XX, e que se diz, então, detentor de processos individuais de escolha, de horizontes, de desejos e de futuros. Esse é um lado. Um outro lado que já começa a crítica disso. Essa ideia, ela é muito bonita e ela realmente em algum ponto existe, mas ela traz consigo uma série de questões problemáticas. Como assim? Se a gente for pegar a bagagem da psicanálise, para o Freud, por exemplo, a ideia de indivíduo no sistema bruto da palavra não existe. Porque se a gente for pensar, no mínimo, você tem uma divisão entre algo que você pode chamar, a psicanálise freudiana vai chamar de consciente, ou sistema percepção-consciência, para ser mais exato, e um outro processo chamado inconsciente. Só a apresentação desses dois processos na mesma pessoa já garante a divisibilidade dele. Por que garante essa divisibilidade? Porque a partir dessa questão, a partir desse levantamento, você tem, por exemplo, um consciente, uma percepção consciente nesse sistema que o Freud desenvolve, que pensa, reconhece, age e que deseja, através de um próprio consciente, através de uma figura do sujeito. O sujeito que é literalmente sujeito das suas próprias ações e também sujeito do seu desejo, sujeito das suas vontades, etc., por conta de uma questão consciente. Se fosse até aí, estava tudo certo a questão do indivíduo, mas você tem a outra chamada do inconsciente, no mínimo a do inconsciente. E aí você está colocado dentro de uma tradição cultural, colocado dentro de um meio social, colocado dentro de uma ideia muito forte de cultura, que é passada por você através da sua família, pai, mãe, comunidade e tudo mais. E nesse sentido, os seus desejos inconscientes não são seus, são desejos que outras pessoas desejaram. O Freud tem uma passagem bonita que diz: os meus desejos já foram desejados por outros. E isso é muito bonito para a gente entender que a formação desse eu é também a formação dentro de uma cultura. Ela tem caráteres individuais, ela tem caráter de indivíduo. A própria psicanálise diz que tratamentos são absolutamente individualizados e não abre mão disso, justamente por ser uma ciência aplicada ao século XX e XXI. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma das questões. Há uma outra questão aí, que é a questão da cultura, a questão do correlato, a questão do que está envolto, que nos forma, que nos coloca desejos, pensamentos e possibilidades de ação que não são nossos, que são, na verdade, dos nossos antepassados, que são da nossa cultura, e a gente vai ter que lidar com eles, porque, como o próprio Lacan dizia, existia um mundo já cheio de significados antes de você. E a gente não sai impune desse mundo. A gente precisa dar conta de chegar a ele e, quer dizer, ele chega até nós, a gente querendo ou não, e a gente precisa dar conta desse processo colocado dessa maneira como indivíduos. Essa é a primeira parte do eu, e, claro, a gente vai estudar aqui essa relação que eu acabo de descrever com a fotografia, daqui a pouquinho a gente já vê, e a imagem social. Ela não é um conceito assim enorme, apesar de poder ser dito, mas ela se relaciona justamente com a ideia do eu. Então, assim, quais imagens sociais, essa é talvez a grande pergunta que eu quero colocar aqui. Quais imagens sociais são possíveis a partir de um certo panorama que a gente tem no final do século XX e XXI para a representação do eu? Como esse eu fotográfico, como esse eu social, como o entendimento da nossa cultura
pode ser representado através de questionamentos colocados aqui, principalmente vendo a sociedade do final do século XX e começo do século XXI. A imagem social é justamente essa relação complexa entre o coletivo e o indivíduo, colocado em questão sempre na categoria do indivíduo, porque é ele que vai ter que resolver esses processos. Então, fazendo um trabalho, e aí eu estou pensando como produtor de imagem que sou, né? Eu sou um artista visual e oriento trabalhos de produção visual de artistas, né? Trabalhos autorais. Como esses artistas, como eu, como todo mundo que está aqui pensando a imagem, consegue produzir uma ideia de eu baseado numa imagem social hoje? Como isso é possível? A partir de que referências? A partir de que possibilidades? A partir de que entendimento? Eu acho que essa é a questão colocada e esse título diz basicamente esse processo, assim. E aí a gente começa as imagens a analisar esses processos. Muito bom. Essa é uma foto famosa, muito, muito famosa, do Jacques-Louis Daguerre, chamado Boulevard du Temple, que é o Boulevard do Templo. Boulevard é essa grande avenida parisiense. E aqui tem uma coisa curiosa, né? Essa foto, ela foi feita mais ou menos com um tempo de exposição bastante grande, assim, bastante grande. Se eu não estou muito enganado, 8 minutos. E o que acontece? Pelo tempo de exposição ser muito longo, a gente está falando aqui nos primórdios da fotografia, 1839, né? O Daguerre é um dos inventores da fotografia. Pelo tempo de exposição ser tão grande, não havia ninguém na rua. Mas não é que não havia realmente ninguém na rua. As pessoas estavam ali circulando, mas elas passavam rápido demais por um tempo de exposição tão longo e não deixavam o seu registro marcado. Então, o Boulevard do Templo era um dos boulevards mais agitados de Paris na época, mas aqui aparece absolutamente sem ninguém. E existe uma relação curiosa que é, sem nenhuma escala aqui, isso poderia ser uma maquete, por exemplo. Não há nenhum problema de imaginar que isso fosse uma maquete, um pouco como a Hollywood faz aquelas cenas de explosão e etc. Assim, sem a figura humana, você não tem essa percepção. E aqui começa uma coisa muito maravilhosa na história da fotografia, que é essa é uma segunda foto feita pelo Jacques-Louis Daguerre, pelo mesmo autor. E o que a gente está vendo aqui, onde eu estou passando o mouse, é a foto integral. E esse quadradinho do lado é o recorte disso aqui, né? Essa figura. Ali existe uma figura de um engraxate e alguém engraxando o sapato. E que finalmente a gente tem a representação da figura humana, muito borrada, é verdade, por conta da movimentação em tanto tempo. Mas nós temos aí essa escala, essa figura do tamanho. Ora, qual foto foi tirada primeiro? Não dá para saber, assim, a gente não tem essa informação. Mas conhecendo Daguerre como a gente conhece, e que era um comerciante, um cara do teatro, um cara envolto a uma série de questões, muito mais do que um pesquisador sério, a gente pode pressupor, e aí é um chute mesmo, desculpa a falta de convicção, que essa é a primeira imagem. E que pareceu uma maquete para ele. E que essa segunda imagem já é uma trampa, já é uma brincadeira, já é um roubo, digamos assim, já é uma ilusão. Essa ilusão é colocada porque havia necessidade de uma figura humana colocada dentro dessa questão para dar a dimensão e colocada por alguém que vem do universo lúdico, do teatro, da representação. E aqui ele cria a cena, literalmente. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que a fotografia sempre foi a criação da cena. A fotografia sempre foi uma técnica
da qual ela consegue colocar um discurso, da qual ela consegue colocar um entendimento. Nesse sentido, eu gosto muito disso, fotografia é literalmente grafar com a luz, é literalmente colocar um discurso através da luz, uma técnica que dá a possibilidade de discurso. E esse discurso é absolutamente livre. Nesse entendimento, tudo é falso. Toda fotografia é falsa, porque ela é construção de discurso. E o que está presente aí é quão ético nós podemos ser nessa falsidade. Eu estou, claro, copiando a ideia do Fontcuberta, do João Fontcuberta, um grande pensador, que diz que o bom fotógrafo é aquele que mente bem a verdade. E essa provocação nada mais é do que uma ideia de trazer a possibilidade de entendimento. Olha, tudo que a fotografia faz é falso, como a literatura faz é falso, o cinema faz é falso, a pintura faz é falso. E isso abre possibilidades de discurso, não encerra possibilidades. Então, dentro dessa ideia do eu e da imagem social, quais são essas possibilidades de discurso? Só para ficar claro aqui, eu trouxe essa foto, que também é de 1839 ou 1840, muito próximo, as duas. É de um outro inventor da fotografia, chamado Hippolyte Bayard. Ele também é francês, também um outro inventor da fotografia, e ele queria que o Estado francês o reconhecesse como inventor da fotografia. Como o Daguerre era muito hábil em possibilitar, assim, era amigo de muita gente, tinha um instrumento ali de networking, digamos assim, hoje diríamos rede de relacionamentos. O Daguerre foi o primeiro reconhecido junto com o Niepce. O Bayard não foi reconhecido. E em revolta a esse não reconhecimento pelo Estado francês, ele fez aqui um Haute Portrait d'un Noyé, né? Esse é o nome original em francês, que nada mais é do que um autorretrato de um afogado, um noyé, um afogado. Esse é ele mesmo, simulando a própria morte, em represália a um Estado francês que não teria reconhecido como o inventor da fotografia, e ele passa a reivindicar esse processo. E isso é maravilhoso, assim. Aqui, a ideia da mentira, a ideia da colocação específica da fotografia como possibilidade de discurso e como possibilidade de simulação já é colocada nos seus primórdios, já é colocada desde 1839. O simulacro, a simulação, a metáfora, a metonímia, todas essas figuras de linguagem já são possíveis ao aparato fotográfico como técnica desde o seu invento. E por isso é tão importante a gente pensar hoje livremente da questão da realidade e pensar na ideia da construção do discurso. Essa é a grande questão. Só um parênteses, assim, preocupado com o pessoal que está entrando. Eu vejo que tem muita gente aqui, obrigado pela presença de todos mesmo. Já estamos em 31. Estou vendo que Júlia está tentando entrar. Thaís, que é da sala de Júlia, manda uma mensagem para ela, falando para ela entrar pelo login do Senac mesmo, porque ela entra direto, vai ficar mais estável para ela. Perdão, só uma adequação aqui. Não faz parte das pessoas que eu vou tratar, mas eu só queria comentar, o trabalho da Francesca Woodman é muito famoso. A gente vai ter uma palestra em abril da Renata Monasser, falando sobre justamente o trabalho dela. A Renata estudou no mestrado dela o processo de criação e difusão do trabalho da Francesca Woodman, e pode falar muito melhor do que eu sobre esse processo. Mas por que eu trouxe aqui? Porque essa maneira de fazer da Francesca Woodman, muito pela publicidade que se criou através do trabalho dela, se consolidou muito fortemente entre os produtores atuais de uma maneira de representação do eu e da imagem social usada para isso. Não vejo nenhum problema nisso, não tenho nenhuma questão com a Francesca Woodman.
A minha único problema é que essa possibilidade tomou tanto conta que parece ser a única possibilidade de representação do eu atual. E aí eu discordo profundamente, assim, não vejo isso como única possibilidade. A questão do borrado, da baixa exposição, aqui eu não trouxe, mas muito do nu, né? Muito envolto ao nu feminino também. Tudo isso colocado, a ideia do transtorno, e aí um pouco envolto, para quem não conhece a história dessa fotógrafa, ela tragicamente se suicidou, né? Era uma adolescente super promissora, filha de professores voltados para o meio da arte dos Estados Unidos, que conheciam muita gente, assim, que eram muito do meio, e que fez um trabalho, são trabalhos de faculdade, na sua grande maioria, que a gente conhece dela, foi colocada nesse circuito de arte, absorvido muito fortemente, virou assunto fotográfico, assim, rapidamente, e muito divulgado, até em exceção, assim, até em excesso, perdão, não exceção, em mídia não especializada e etc., muito por conta da coisa do suicídio, infelizmente uma utilização, para mim, um pouco nefasta desse entendimento, e que fez aí o trabalho ficar tão forte, e é um trabalho bom, eu acho que tem que ser discutido, tem que ser analisado como uma possibilidade, insisto nisso, mas insisto também na ideia de um certo caráter meio unitário, um pensamento meio repetitivo ao longo dos anos, e como professor, eu confesso que vejo muito uma certa repetição desse trabalho para a representação do eu e para a representação da imagem social do eu na nossa sociedade. E eu queria trazer aqui como exemplo, só para depois, mas por que ele não falou da Francesca e etc., por conta disso, porque ela já é muito falada. Então eu queria mostrá-la aqui, trazer outras 5 autores e autoras, na verdade são 2 autores e 3 autores e 2 autoras, que demonstram para nós 4 possibilidades de entendimento desse eu junto à imagem social. Então, são outras possibilidades que a gente vai trabalhar aqui. E aí vamos ao primeiro, que é o William Eggleston. O Eggleston, ele tem uma coisa muito maravilhosa. Ele está produzindo ali na década de 50, nos Estados Unidos. É uma década que os Estados Unidos estava nadando de braçada e todo mundo estava super bem. Imagina, fim da guerra, Europa destruída, Japão destruído, o plano Marshall de recuperação no mundo inteiro e basicamente todo mundo se alinhando à ideia americana, né? Fora o leste europeu, dominado ainda militarmente pela União Soviética, mas os Estados Unidos, pela primeira vez da existência do país, se despontava como grande potência mundial. Já era uma potência, mas não como uma potência soberana. Com a Europa em frangalhos por conta da Segunda Guerra Mundial, ela passa a ser a grande potência soberana que rivalizava somente com a União Soviética. Nesse contexto de bem-estar social, as pessoas ganhando muito mais dinheiro do que antes, pleno emprego nos Estados Unidos, uma certa bonança através do movimento de criação de empregos e exportação na sociedade americana, tudo estava indo muito bem. Tudo estava indo muito bem. Existia duas questões aí que colocam um ponto de interrogação. Uma delas era um autor americano, me fugiu o nome agora, que é o cara que criou o conceito de neurastenia, que dá nome ao grupo. Neurastenia é um estado de fadiga mental e corporal tão excessivo que é paralisante. Paralisante total, tanto corpóreo quanto mentalmente. E esse teórico americano, vai dizer uma coisa muito pontual e muito precisa, que é o excesso de trabalho e a falta de tempo ocioso que o capitalismo americano sustenta vai levar a nossa população a um processo neurastênico. E o mais curioso, que ele vai afirmar isso
em 1906, no comecinho do século XX. E é curioso a gente pensar isso em retrospecto. Eu não sei se o Eggleston leu esse pesquisador americano, que me foge completamente o nome agora. Ele não é tão conhecido, me foge completamente o nome, mas daqui a pouco vem, daqui a pouco chega. Isso, exatamente assim. Obrigado. O George Miller Beard, aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. E que vai trazer essa questão, eu não sei se ele leu isso, mas o curioso é que numa época de bonança, e o Eggleston fotografa até hoje ali, então ele só pegou uma época de bonança muito forte, ele vai fazer fotos, primeiro, na maioria dos casos, sem ninguém, segundo, de uma sociedade um pouco desgastada, terceiro, de um certo esvaziamento, onde se coloca a sociedade como a sociedade mais pungente que a gente teve. É dessa época a grande construção dos arranha-céus nos Estados Unidos, grandes rodovias, o mercado de carros absolutamente inflamado por conta desse processo. E ele vai fotografar nada acontecendo, absolutamente nada acontecendo, paisagens desgastadas, cenas banais, cenas do cotidiano e todo esse processo. Campos sem nenhuma movimentação. Para mim, o que o Eggleston coloca aqui é uma característica muito interessante, muito pesada do processo de entendimento social, que é a construção de um eu vazio. A construção de um eu que se busca muito mais no processo externo do que no processo interno de entendimento, que demanda um processo de reconhecimento, mas não com um espelho ou com uma imagem social que se tem de si mesmo. Busca um processo de entendimento com aquele outro que não é um outro. É uma mercadoria, é uma paisagem, é produto de uma indústria cultural, é produto de um processo que acaba se colocando mais como barreira do que como espelho. Nesse entendimento, o que o Eggleston coloca para nós, me parece, alguém que está vendo, como se fosse o próprio fotógrafo vendo, ansioso por um processo de reconhecimento, mas que se depara sempre com biombos, sempre com instrumentos ou fotos ou imagens que não refletem o próprio rosto e que não dão esse retorno para ele, mas que o impedem de ver esse eu social de maneira mais forte. Aqui vale lembrar uma coisa seguinte, assim, existe um texto bonito da Maria Rita Kell, que ela publicou. A Maria Rita Kell é uma psicanalista. Para quem não conhece, anota o nome e leia tudo dela, veja todos os vídeos, assim. Essa mulher é, assim, é um absurdo quanto ela é maravilhosa, assim, uma psicanalista incrível, 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 assim. E ela vai contar uma história numa crônica que ela escreveu na Folha de São Paulo, quando ela era colunista da Folha, e que dizia o seguinte, né? Não, perdão, ela era colunista do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. E ela vai dizer o seguinte: na França, no começo do século XXI, uma mulher foi atacada por um cachorro muito grande, assim, e teve o rosto desfigurado. E aí levaram a mulher às pressas para o hospital, e por uma coincidência absurda, uma outra mulher da mesma idade, com as mesmas características físicas e o mesmo tipo sanguíneo, tudo compatível, tinha falecido de causas naturais naquele momento, no hospital. E a equipe daquele hospital estava estudando já há algum tempo o que a gente chama de transplante de rosto. Então era possível pegar o rosto daquela outra pessoa que tinha falecido e colocar na pessoa que estava viva, que foi atacado pelo cachorro.
uma equipe de psiquiatras e psicólogos foi chamado para auxiliar a mulher nesse entendimento, assim, e o que eles pensavam que fosse necessário. E nesse sentido, foi um consenso entre a equipe médica de que quem precisava de ajuda não era muito a mulher. A mulher entenderia que ela estava consciente, então que ela foi submetida a uma troca de rosto, e quando ela acordasse, ela teria um outro rosto. Quem precisaria de ajuda psicológica fortíssima seria a família dela, as pessoas que conviviam diretamente com ela. Por quê? Corria-se o risco das pessoas próximas a ela olharem para ela e não a reconhecerem. E esse processo, sim, poderia gerar nessa pessoa que fez a cirurgia um processo forte que poderia gerar até uma certa depressão. Um processo de não reconhecimento. É curioso como a cirurgia não geraria isso, mas as pessoas, ao não a reconhecerem, poderia gerar. Por que ela diz isso? Porque a nossa identidade, o nosso eu, ele não é formado só pelo que eu imagino de mim, mas ele é principalmente formado pela troca visual de quando eu olho uma pessoa e percebo a imagem que ela faz de mim. E nesse caso específico da cirurgia, se a mulher olhasse para essa pessoa próxima e percebesse que aquela imagem era diferente daquela que ela estava projetando de si mesma, isso poderia causar sérias complicações neurológicas, chegando até um processo de depressão. Ora, o que o Eggleston coloca para nós é uma sociedade que, de alguma maneira, faz isso com todos nós, que coloca certas coisas para que nós possamos usufruir dessa sociedade de maneira muito interessante e através de um certo gozo mesmo, assim, na figura freudiana do gozo, imediato e passageiro e sempre com culpa, e que por isso mesmo, e porque impossibilitar esse processo de reconhecimento, nos coloca num ambiente vazio, num ambiente social que é altamente vazio e não comunitário. Aqui tem duas coisas que eu queria colocar, não vou me alongar muito, porque já estou falando demais, tem outras pessoas, mas aqui a gente está no campo da vivência benjaminiana, esse conceito do Benjamin, que é o paradoxo vivência e experiência, onde a vivência é tudo aquilo que nos coloca mais individualistas, tudo aquilo que rompe com o tempo, que nos coloca sempre numa presentificação absoluta e não mais num tempo passado, não mais num sentido comunitário. Faz sempre um processo de choque e de interrupção e justamente por isso complica o reconhecimento de uma imagem social através do eu. Nesse sentido, as fotos do William Eggleston são um processo de denúncia de uma vivência dentro da sociedade mais feliz, entre milhões de aspas, que o capitalismo pôde produzir. Vamos entender assim, dentro de uma sociedade de consumo, de pleno emprego, que não havia crise social, que estava todo mundo bem, ele está falando, olha, não está nada bem. Não me admira que o trabalho do Eggleston tenha sido reconhecido 30 anos mais tarde, assim. Porque, afinal de contas, ninguém, na época dele, estava pensando o quão mal aquela sociedade estava, e depois essas coisas começaram a ficar mais claras, né? Sempre lembrando, o artista nunca está avançado ao seu tempo, né? Essa destruição sempre esteve presente lá. As pessoas é que estavam um pouco atrasadas, assim, e não conseguiam perceber. Eu queria comentar duas coisas nesse sentido. Essa é a última foto do Eggleston, né, que é a coisa da mercadoria, do empacotamento, de como o consumo é um certo esvaziamento. Né? Se você está com a cabeça cheia, não quer pensar em nada, nada melhor do que gastar o seu próprio tempo assim com o consumo, claro. Você consome, tem desejo por aquilo, é um desejo mesmo, assim, a hora que você alcança esse desejo, justamente por ter alcançado, ele se esvai,
porque a partir do momento que você alcança o seu desejo, você não mais deseja aquilo, e aí está uma indústria cultural extremamente forte a te fazer desejar uma outra coisa para continuar consumindo. E esse consumo é uma tática já desde os primórdios do capitalismo colocado muito fortemente esse entendimento e também um processo de esvaziamento desse eu social, né, que te coloca sempre numa presentificação, te coloca sempre num processo individualista e te coloca sempre numa lógica de mercado e não numa lógica comunitária, né? Eu acho que esse é o processo assim, que eu queria trazer de entendimento para as imagens, usando, né, as imagens do Williston. Ah, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade mesmo, assim. Sei que depois a gente abre para perguntas no final, mas se vocês quiserem me interromper, senão vai ficar um pouco maçante esse tempo, assim. Fiquem absolutamente à vontade para se colocar, por favor, mesmo. Vamos aqui. A Hinek, e aí eu vou pedir desculpas, eu falo de Dijkstra, mas eu não faço a menor ideia como se pronuncia esse nome, ou Dijkstra. Desculpa, eu vou chamar ela de Hinek a partir de agora. A Hinek, ela é uma fotógrafa holandesa que tem retratos, esses retratos são todos feitos com câmera de grande formato. Ela tem um entendimento muito forte, ela gosta muito de fotografar, gosta muito, é uma expressão ruim. Ela basicamente faz retratos, o trabalho dela inteiro, ela tem, sei lá, os seus 60 e tantos anos hoje, e ela gosta muito de fotografar adolescentes. Ela tem alguns trabalhos, como a Almeriza, como fotos em parques, eu esqueci o nome do trabalho agora, e esse trabalho que são fotos na praia, fotografando adolescentes. E ela aborda esses adolescentes na praia e diz, olha, eu queria fazer uma foto sua, e tudo bem. Ela está usando uma câmera de grande formato, com luzes de estúdio, fica evidente um flash muito forte nessas fotos. E a câmera de grande formato, para quem não conhece, ela tem um certo dispositivo que você se encobre, né? Então, para ver melhor ali é como, sei lá, a câmera do seu Madruga no Chaves, assim. Você se encobre, coloca aquilo, né, aquele capuchão, e olha, que aí você ajeita foco, vê enquadramento e tudo mais com melhor nitidez do que a luz do sol batendo. Ao fazer isso, a Hinek fazia uma coisa curiosa, que era, bem, você pede para adolescentes, homens e mulheres, fotografar. Todo mundo faz isso, não só adolescentes, mas faz uma pose. Faz uma pose que te coloca ali numa posição que você gostaria de ser mostrado. Todo mundo faz isso, isso é um processo de construção social, né? É um eu social. Eu gosto de me ver desse jeito e por isso gosto que pessoas me vejam desse jeito. Então eu poso dessa forma. Por isso que você pega a pessoa fazendo 800 selfies para postar um, é a ideia de que a imagem mental que eu faço de mim precisa coincidir com aquela imagem fotográfica para que aí sim eu consiga colocar isso e veja o que as pessoas pensam da imagem que eu tenho de mim mesmo. Já é uma imagem pré-concebida. Mas o que a Hinek fazia? Ela esperava, durante alguns minutos, que é uma tática também usada pela Diane Arbus, que essa pose muito propícia do consciente se desmanchasse. Vendo essas figuras que se mostravam com uma certa força e uma certa autonomia, adolescente, muito voltada para o entendimento de energia e etc., se esvaindo aos poucos, tanto pela postura corporal quanto por esse olhar. E nesse sentido, opa, perdão.
As imagens mostram um ser ainda muito mais em construção do que aquela imagem mais forte, mais carregada da pose poderia demonstrar. É claro que nós estamos sempre em construção, não é uma característica só adolescente. Mas a adolescência talvez seja a fase mais rápida e intensa desse processo de construção de si. Talvez ainda carregando certas características da infância, como essa certa uma esponja, né? A criança é uma esponja, né? Tudo que você faz ou fala perto dela, ela absorve rapidamente, né? Não sei, às vezes você convive com crianças que são filhos de pais estrangeiros e a criança fala quantas línguas existir na própria casa, porque ela entende tudo aquilo e vai começando a fazer essa sinapse. A adolescência, claro, muito menos, mas também existe esse processo, e ainda um processo de formação corpóreo, de identidade, de autoimagem, que traz uma certa fragilidade ao mesmo tempo que traz uma certa força. E nesse sentido, eu acho que a Hineck, o trabalho da Hineck, essa foto eu amo de paixão, assim, adoro essa imagem, adoro essa mão dessa adolescente, assim, com esse nervosismo e essa construção altiva, por um lado, mas ao mesmo tempo muito insegura, por outro, assim. Desculpe. E essa ideia do mar atrás, congelado, com as ondas e com essa passagem, e esse tempo sempre de passagem, esse deslocamento. De alguma maneira aqui, eu não acho que a Hineck, e aí é uma interpretação absolutamente minha, esteja trabalhando só com uma ideia do que é a formação desse eu, dessa imagem na adolescência. Acho que a Hineck acaba extrapolando, a meu ver, esse processo e acaba transformando esses trabalhos, principalmente os trabalhos com adolescente, na formação desse eu, através de uma certa imagem social, durante a vida toda. Se a gente for pensar, a existência do período adolescente coincide com a existência da criação do indivíduo. Você fala, professor, mas sempre havia adolescentes. Esse período era muito curto ou praticamente inexistente. Vale lembrar que até ali o século XVIII, a expectativa de vida do mundo era 40 anos, isso quando muito. O Rimbaud, o grande poeta francês que mudou completamente a ideia da poesia francesa, morreu com 28. Era muito comum. Noel Rosa, grande escritor de samba do Rio, brasileiro, morreu com 27. As pessoas morriam muito jovens. O Rimbaud dizia que lia Virgílio quando tinha 14 anos. Todo esse processo, é claro, quando você tem quando você tem muito pouco tempo de vida, aos 18 anos as pessoas tinham família antes, assim, era um processo muito comum. E hoje não, claro, quando você tem 18 anos, quando você tem a possibilidade de viver 80 anos, você tem uma passagem de vida que é de um outro entendimento. Mas o que se questiona hoje muito, e é um entendimento bastante interessante, é que nós vivemos em uma sociedade adolescente. Talvez a gente tenha uma crise adolescente. E eu adoraria ter que explicar isso para vocês muito, mas não precisa, né? Basta ver como a mídia trata qualquer homem branco de 35 anos. Garoto, ele está evoluindo ainda, ou assim, ele está amadurecendo, sei lá, talvez o grande exemplo disso seja o Neymar, que é um homem de 30 anos, sei lá, alguma coisa desse tipo, e que é tratado como um menino, como menino. Como? Como isso, assim? Existe uma certa ultra avanço da adolescência e parece que cada vez mais a gente está trabalhando com um caráter que a adolescência é uma fase que não se passa, dos 13
aos 80. A gente tem adolescentes, assim, dentro de todos esses processos. Então, nesse entendimento de formação de uma imagem social através do eu, o trabalho da Hynek me chama muito a atenção justamente por trazer um caráter aqui colocado de entendimento não só dessas pessoas, como também de um entendimento da sociedade. Eu queria colocar uma coisa aqui muito legal, assim, que... desculpa, só interromper um pouco a fala, mas somos 32 pessoas numa segunda-feira à tarde vendo aqui e fazendo esse processo. Como professor, como pesquisador e como artista visual, me sinto absolutamente feliz em ver tanta gente participando desses encontros às 2 da tarde, assim, fico realmente feliz. Obrigado pela participação de todos, assim, obrigado mesmo. Uma característica interessante da Hynek é que ela vai trabalhar justamente com o masculino e o feminino nas fotografias dela. Eu acho isso bastante interessante. Bastante, bastante interessante. As mãos são ótimas, né? As mãos, os ombros são muito, muito, muito maravilhosos. Tem mais 3 autores, mas 2 deles trabalham sobre a mesma questão, assim. Essa talvez seja a fotógrafa que menos precise de apresentação aqui nesse, nesse percurso. A Cindy Sherman é, sem dúvida nenhuma, a popstar da fotografia mundial, né? Ela é muito, muito famosa, assim, e com todos os méritos. Ela faz um trabalho absolutamente inacreditável e incrível, assim. E eu selecionei um recorte do trabalho dela de uma série chamada Headshots, e que ela vai justamente trazer aqui representações de mulheres da sociedade americana dentro de um entendimento muito específico. E eu vou passar aqui para a gente ver. Para quem não conhece tanto o trabalho da Cindy Sherman, é sempre ela mesmo, né? É um trabalho performático. Todas as imagens são ela, e isso me assusta um pouco, porque essa mulher é um camaleão, assim, sei lá, tipo o Gary Oldman, assim, um cara, meu Deus, assim, como ela consegue se transformar tanto. E ela é uma crítica social incrível, através de um processo de fotografia de autorrepresentação, né? Aqui a gente pode... A ideia é se autorretrato ou não é muito complexa, eu não vou aqui abordar isso, mas aqui tem uma questão interessante que é a autorrepresentação do eu através dessa imagem social. Essas imagens, elas são um pouco aquilo que a gente estava falando do Instagram. Imagens que essas pessoas tiraram, é claro que é sempre ela, é um trabalho autoral, mas que, de alguma maneira, entendem que a imagem conversa ou está de acordo com a representação que cada uma dessas pessoas fez sobre a própria imagem, e por isso ela pode ser divulgada como uma imagem social que representa um certo eu social estabelecido por essas pessoas. Essas pessoas, se existissem, provavelmente postariam essas imagens, uma vez que elas acreditam essas imagens estarem suficientemente boas. Mas boas não é um critério muito objetivo. O critério objetivo é essas imagens se relacionam ou estão próximas ou condizem com uma ideia de eu social desenvolvida por elas mesmas e, portanto, aquelas imagens, de alguma maneira, as representam, elas podem ser divulgadas e podem ser colocadas dessa maneira. Ora, se a gente prestar atenção nessas imagens,
a gente pode perceber que nós não estamos vendo pessoas comuns colocadas. Na verdade, é pior do que isso. Nós estamos vendo pessoas comuns sendo representadas. Poderia ser algum parente, familiar de uma certa pessoa. Mas nós também estamos vendo, e aí essa é a grande crítica do trabalho da Sherman para mim, esse trabalho, clichês sociais feitos através da grande mídia, sendo ela virtual, como Instagram, ou seja ela televisiva, colocado de tão forma para nós e de forma tão potente que nós já nos colocamos através desse processo. O João Fontcuberta, um dos grandes teóricos da fotografia mundial hoje, eu costumo pensar, a expressão é do Nelson Garrido, o Nelson Garrido chama o Fontcuberta de Einstein da fotografia, e é um prazer maravilhoso estar vivo enquanto Einstein está vivo e produzindo, e poder conversar com ele, isso é maravilhoso. Mas o Fontcuberta, no Beijo de Judas, o livro dele, vai dizer sobre o trabalho da Sherman que talvez nós, assim, um entendimento da frase, eu não lembro a frase exata, mas que talvez nós justamente tenhamos nos transformado em clichês da mass media, em clichês sociais divulgados através de uma mídia de massa ou de uma mídia como o Instagram e etc. E que o que a Sherman faz é dar luz sobre isso, no sentido em que ela coloca um do lado do outro, e você percebe o volume que isso tem. Aqui é uma ideia bastante interessante e forte. Já estão vendo que todos os trabalhos são extremamente críticos, e o trabalho da Sherman não é diferente, colocado no entendimento de que nós estamos nos perdendo de um entendimento de eu rico, individual, através da sua história, e formando a nossa própria imagem através de um processo de vivência e que envolve mercadorias, claro que envolve consumo. Veja como essas pessoas estão representadas: brincos, colares, camisetas, roupas, cabelo, tudo isso faz parte dentro de um consumo para se pertencer a um certo grupo social ou uma ideia de certo grupo social que sequer é nossa. Então, nós temos uma ideia imposta através de uma mídia de massas ou de uma mídia eletrônica do que é ser um certo eu. Você adota aquele certo eu para si, então já começa a ser uma adoção externa, passa a agir e construir uma certa personalidade através desse processo e, de alguma maneira, se afastar de uma construção de eu, de experiência, coletivo, de entendimento do mundo, colocado dentro de uma linha histórica, porque, afinal de contas, o seu próprio eu social acaba sendo colocado dentro de um critério de um clichê televisivo. E talvez a grande pergunta que a gente possa fazer isso é: qual é o preço a se pagar por esse processo? E a gente sabe que ele é muito alto. Ele é absolutamente alto dentro desse entendimento. E aqui ela está falando da sociedade americana, mas a gente pode falar, por exemplo, dos Faria Limers ou dos Santa Cecílias. Vocês podem escolher o espectro, assim. De alguma maneira, o que está sendo colocado aqui é uma crítica brutal no processo de entendimento de eu social através da imagem, através da Cindy Sherman. Essa foto tem uma curiosidade, vou contar só para vocês irem. Eu amo essa foto, amo, amo, amo. Eu amo todas, mas essa foto eu gostaria muito, assim, por conta dessa coisa da roupa esportiva, essa figura que parece um pouco a Barbie, assim, e a princesa, né? Ela tá com uma tiarinha, mesmo sendo uma mulher já, os seus, assim, na imagem representa um pouco 40, 50 anos, assim. E essa imagem, ela esteve à venda por R$ 2.000 no leilão do Banco Santos,
porque quando prenderam lá o Edmar Cid Ferreira, né, do Banco Santos, recentemente fizeram um leilão de arte para pagar a dívida que ele tem, e havia uma Cindy Sherman e era essa Sherman. E o lance inicial era R$ 2.000, assim. Para quem não conhece muito do mercado de arte e não conhece muito os valores das obras da Sherman, ela é dona de 3 fotos das 10 mais caras do mundo. Os trabalhos dela são vendidos por milhares e às vezes milhões de dólares. E aí eu entrei para ver esse leilão e óbvio, né, que o primeiro lance já foi R$ 100.000, assim, tipo, passou de 2 para R$ 100.000 e foi arrematado por acho que 350 mil, alguma coisa assim. E aí, enfim, né, fiquei sem a minha foto, mas tudo bem. Valeu para para ver um pouco essa ideia, assim. Mas de novo isso, né? De novo esses clichês, essa questão da formação dessa personalidade. Eu queria trazer mais dois para não ficar cansativo, mas o segundo, eu aqui, que é o Hans, eu também não sei pronunciar o sobrenome dele, peço desculpas, eu acho que é Eichelboom, mas enfim, vamos de Hans, que faz um trabalho que para mim não tem o mesmo peso da Sherman, porque tem uma coisa um pouco mais documental, mas que fala da mesma coisa, né? Ele fica num ponto, numa cidade, aqui Roterdã, na Holanda, e ele coloca do meio-dia às 4 da tarde, no dia 22, fotografando padrões. E como a indústria de moda, ela tem esse caráter a sua foto, você é único, se vista da sua maneira, você tem que se vestir conforme a sua personalidade, você tem que dizer quem você é, ao que você veio, seja único, todo esse processo, o Hans coloca, olha, se você é único, você se parece aí com pelo menos 18 pessoas aqui em 1 hora. Também em Amsterdã, na Holanda, né? Em 1 hora ele tira esse processo e ele se dedica a fazer isso. Esse é ótimo, né? Que é não só a questão da roupa, mas a questão dos corpos e do patins e etc. Esse em Nova York. E em 30 minutos ele conseguiu fazer isso. Assim, é muito, muito, muito maravilhoso. Eu não vou me alongar muito no trabalho do Hans, porque eu pus aqui só para trazer um outro aspecto da mesma ideia do trabalho da Sherman, assim. Como essa criação de um indivíduo que traz por si o caráter de alguém que é por si só ele mesmo, passa na nossa sociedade por uma maquiagem dessa grande mídia de colocar falando assim, olha, na verdade a sua criação não é tão exclusiva e isso cobra um preço dentro de um processo de entendimento entre percepção e inconsciente. Isso é colocado. É claro que a Sherman trabalha isso de uma maneira muito mais forte, mais pesada, dentro aqui da sociedade americana, ela está respondendo à própria demanda, sim, mas de alguma maneira o Hans Eichboom, ele corrobora a ideia dentro desse mesmo processo, né? É muito maravilhoso essa individuação, diga, ou individualidade, né, que a indústria nos coloca. Bem, a gente passou pelo questionamento da cultura, que uma cultura esvaziante com William Eggleston, esvaziante do próprio eu. A gente passou, num segundo momento, através das imagens da Hineck, dessa ideia de uma certa construção adolescente da nossa sociedade e da questão de como o eu quer se mostrar e como ele pode se mostrar, né? Aqui essa quebra entre como eles gostariam de ser mostrados, essa coincidência com o eu psicológico formado por uma certa mídia, passando pelo como a fotógrafa quer mostrar esse processo, uma construção de narrativa da fotógrafa. A Cindy Sherman, que a gente acabou de discutir junto com Hans,
E eu passo para a última caráter, que talvez seja, dentre esses que eu escolhi, o único caráter que vai desafiar esse entendimento da vivência, não como denúncia, mas como uma possibilidade de construção. Eu estou falando do trabalho do Gerardo Suter. Ele é um mexicano-argentino. Ele nasceu na Argentina, mas foi com 1 ano de idade para o México e mora lá até hoje. E aqui a gente está falando em um outro entendimento, que é o entendimento de uma construção de um eu voltado à ideia da experiência benjaminiana. O Benjamin, o Walter Benjamin, esse escritor alemão também fabuloso, e eu acho que é preciso entender o Benjamin sempre e reler o Benjamin, né? Tem várias obras que a gente pode citar, como a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, O Narrador, Experiência e Pobreza, A Pequena História da Fotografia, tantos textos que são absolutamente primordiais para o nosso desenvolvimento, como fotógrafos e como críticos. E, nesse sentido, eu acho que ele vai trazer todos eles, o Marcos lembrou bem aqui, todos eles dentro do Obras Escolhidas, volume 1. Esse é tão lido, né? Tão debatido, que a gente lembra até o volume que eles estão, assim. É verdade, um livro, para quem é da edição mais... Agora tem uma edição mais nova, mas para quem é um pouco mais antigo, é da edição laranjinha. Um livro laranja. Ele traz esse conceito no Experiência e Pobreza, principalmente no Passagens também, que é o paradoxo entre experiência e vivência. A vivência, a gente já viu, é aquilo que nos coloca como indivíduo, sem conexão com o outro, sem conexão com o tempo histórico, a ideia do choque, a ideia do que tudo pode ser alterado. Quando você ouve, por exemplo, um slogan de uma rádio dizendo em 20 minutos tudo pode mudar, você está falando da ideia do choque, porque você tem que ficar atento a todo momento num certo presente contínuo e absoluto, porque em 20 minutos tudo pode mudar. E sendo bem honesto para vocês, nada muda em 20 minutos, assim. Essa é uma ideia bem ruim. E tudo isso tem a ver com a ideia da vivência. O oposto paradoxal é a experiência. A experiência é tudo aquilo que te coloca dentro de um tempo histórico. O tempo histórico, ele necessariamente pressupõe passado, presente e futuro. Ele pressupõe continuidade, não linearidade, não é que começa aqui e termina aqui, mas ele pressupõe um certo contínuo. Esse certo contínuo pode ser cíclico, pode ser em pirueta, pode ser em que formato que for possível. Não é necessariamente retilíneo, mas pressupõe conexão. Ele pressupõe certas valorizações do passado e do futuro, certos entendimentos e, principalmente, certa coletividade. Eu não ando só. O Otávio Paz, que é outro gigante, poeta crítico mexicano, maravilhoso, vai dizer uma coisa que é a diferença da solidão do mexicano para a solidão do americano, na verdade, perdão, a diferença da solidão do mexicano no México para a solidão do mexicano nos Estados Unidos é que no México a solidão é sustentada pela cultura e nos Estados Unidos não. Ele diz o seguinte: o México é uma sociedade de milhares de anos. Se a gente for pensar no Império Maia, no Império Azteca, perdão, Maia e Azteca, principalmente Maia, você vai pensar em milhares de anos. Isso pensando em uma civilização. É claro que havia uma centena de povos índio-americanos, né? Essa sociedade criou um solo, e esse solo tem cultura, deuses, entendimento, língua, tudo isso colocado como sustentação. Então ele diz, ao chorar no solo mexicano, o mexicano é sustentado, porque o solo é vivo, através da sua cultura, dos seus deuses, das coisas que ele come, da sua língua e de todo o processo.
Os Estados Unidos, como país, é um país que existe desde o século XVIII, a Guerra de Secessão, final do século XVIII. E ele já é formado dentro de uma lógica capitalista. Muitos autores, como Otávio Paz, vão dizer que os Estados Unidos não é um país. Os Estados Unidos é uma tecnocracia, onde a técnica e o desenvolvimento capitalista é colocado acima de tudo. Então não houve um desenvolvimento de um solo comunitário nos Estados Unidos. Na verdade, o que se teve é um apagamento desse solo, né? Se for pensar nas comunidades índio-americanas, elas foram basicamente exterminadas. Dentro desse sentido, o que ele coloca é, nesse solo, ao se chorar, ao se estar angustiado, o solo não te responde. Porque o solo americano é tão tecnocrata e tão vazio que corresponde a uma ideia de vivência, enquanto no México há a ideia de experiência. O tempo que a gente está vivendo é um tempo muito amargo, muito pesado, mas é ao mesmo tempo um tempo muito bonito. Não estou falando só da questão da pandemia e certas questões de política, mas eu estou pensando, por exemplo, é um tempo muito machista, mas nunca se discutiu tanto machismo e nunca se deu tanto abertura a cientistas, artistas, a, enfim, todas as áreas, mulheres de todas as áreas. É um tempo muito racista, mas também nunca se discutiu tanto esse processo e se vê isso como abertura, se lê tantos intelectuais negros. Eu vejo, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que é uma mulher que eu admiro profundamente, estando nos autores mais lidos há mais de um ano, com um pequeno manual antirracista ou outros livros, e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, enfim. Isso me encanta, viver nesse processo social. E não à toa, todos esses processos sociais são processos de recuperação histórica também. Recuperação, por exemplo, no caso do feminismo, de quais mulheres foram apagadas pela história. E a gente tem um número inacreditavelmente grande. A gente pode pensar, por exemplo, no Robert Capa, que literalmente roubou imagens da Gerda Taro Gerda Taro, perdão, e não comunica isso e usou imagens dela falando que eram dele. Na época os dois eram companheiros, ela tristemente faleceu sendo atacada, cobrindo a Guerra Civil Espanhola, e aconteceu esse projeto. Obrigado, obrigado. E nesse sentido, também no movimento negro, né, o quanto se tem, por exemplo, recuperação históricas como o Almirante Negro, o Antônio Cândido, oh meu Deus, soltei o Antônio Cândido aqui. Gente, me fugiu agora o nome dele. Enfim, perdão, daqui a pouco vem. Que coordenou a revolta dos marinheiros, a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, no Brasil Colônia, me fugiu. Eu acho que é Antônio Cândido mesmo. Mas daqui a pouco, eu sei que tem o crítico da USP, mas daqui a pouco me vem se é esse mesmo nome. Mas enfim, toda uma recuperação histórica, não para esquecimento, mas justamente o oposto, para trazer esse processo. A gente vê, por exemplo, uma volta forte das religiões de matriz africana e indígena no Brasil, um uso maior da ayahuasca, um uso em trabalhos religiosos no Brasil, um processo de volta a entendimento das religiões como o candomblé ou a própria Umbanda de matriz africana. E nesse entendimento, todas essas recuperações, elas de alguma maneira passam do processo de João Cândido. Obrigado, Jonas, obrigado. João Cândido. Estava com Cândido na cabeça, não viu o João de jeito nenhum. João Cândido, o Almirante Negro. E que passam por esse processo de recuperação histórica, de recuperação de um processo histórico e de um eu histórico. E aqui eu trouxe o Gerardo Suter, mas eu poderia citar
Luiz González Palma, guatemalteco, autor latino-americano. Poderia citar a fotógrafa equatoriana... Oh, meu Deus, hoje os nomes estão fugindo. Eu falei dela esses dias em aula, que é a Tenguel, o tamanho do tempo. Então, me vem tudo, até a imagem, mas não me vem o nome dela. Lúcia Tiriboga. Podemos citar a fotógrafa chilena Pazera Ruiz. Aqui no Brasil, a gente pode citar o Mário Cravo Neto. Talvez nessa recuperação, através do movimento feminista, a Cris Berrenbach, o Marquinhos vai analisar na quarta-feira. Tanta gente. E o que eu gostaria de trazer aqui? A possibilidade da construção desse eu histórico através das imagens do Suter, recuperando tradições astecas e recuperando significados que estavam adormecidos, nunca apagados, trazendo essa reconstrução dentro de um processo de entendimento social, dentro de um processo de entendimento contemporâneo, um autor contemporâneo, o Suter está vivo ainda, que, no mínimo, nos coloca duas questões fundamentais sobre o que ele está dizendo e por que ele está dizendo isso. E trazendo essa recuperação dentro desse entendimento de que, primeiro, é possível recuperar esse eu social e esse eu tem relação comigo. Uma outra característica é esse eu parte de um entendimento também de nós. O coletivo não é onde o eu se apaga. Esse é o coletivo capitalista. O coletivo é onde o eu se sobressai, junto ao coletivo. O coletivo histórico, de experiência, não tem nenhum problema com a individuação. Ele tem problema com o individualismo, em pensar só em si. Mas o indivíduo que tem a sua individuação, que pensa no processo coletivo e a partir do coletivo com o coletivo, ele é absolutamente bem-vindo. Não há necessidade de um apagamento do indivíduo para um processo coletivo, como se prega quase hoje, né? O que eu estou dizendo aqui é, dentro do coletivo, você não precisa ser rival da outra pessoa para se destacar. Essa ideia de rivalidade é uma ideia neoliberal tosca, colocada hoje, assim. Dentro de um processo coletivo, ajudando os outros e pensando com o coletivo, você pode se destacar sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E essa ideia de uma construção de um eu que perpassa tempos históricos, e principalmente aqui a ideia que eu gostaria de recuperar, que é a ideia justamente da recuperação desse tempo, como é possível um tempo presente fazer um processo de recuperação do tempo histórico, é que eu gostaria de finalizar para deixar aqui justamente esse movimento de possibilidade e de demonstração de como trabalhar um eu através de imagens sociais em suas diferentes possibilidades, todas elas muito críticas, tendo elas a crítica direta à nossa sociedade individualista, ou mesmo a recuperação desse eu junto à experiência e junto a essa imagem social histórica que nunca está perdida. É sempre possível recuperar. Ufa! Falei, desculpa. Acabei assim pontualmente, me propus falar 1h20, assim, falei 1h20, assim, maravilhosa, maravilhoso tempo, né? Uma palestra, não sei, vocês me digam, mas muito bom, muito bom. Deixa eu tirar uma foto para registro aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para fazer esse registro. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Com dois computadores. Para facilitar um pouco a vida.
A Ruth coloca aqui, caramba, muito forte o trabalho do Gerardo Suter. Sim, vale a pena pesquisar, Ruth. É uma coisa, assim, pouquíssimo difundida, pouquíssimo conhecido. Se eu perguntar aqui, estamos todos entre fotógrafos, quem já tinha ouvido falar do Gerardo Suter, acredito que seja pouca gente, assim. É incrível que esse cara não circula na América Latina. O mais engraçado é que ele não circula na América Latina, mas na Europa e nos Estados Unidos ele circula. O que é mais bizarro, assim. Ele caiu nas graças do Fotofest, o grande festival de fotografia de Houston. E como a gente sabe, o melhor lugar para estudar arte latino-americana é Houston. Infelizmente é verdade, porque eles compraram basicamente tudo o que se tem notícia, assim. Então, ele é muito difundido, mas para você ter uma ideia, nunca houve uma exposição do Gerardo Suter e ele nunca veio para o Brasil, sendo um autor famoso lá fora, mesmo assim, bem famoso lá fora. E que bom que você gostou, assim. A Thaís coloca maravilhoso como sempre. A Thaís é uma querida, assim, obrigado. Imagina, assim. É tu também, muito bom, obrigado, fico feliz. O Max aqui está sendo ótimo, muito bom. Obrigado mesmo, obrigado pela presença de vocês. E eu estou à disposição. Eu sei que eu falei muito, não sei o quanto claro eu consegui ser, tentei ser o mais claro possível, assim, mas me coloco à disposição. Dúvidas, questões, desesperos, possibilidades, angústias, estamos aí, estamos aí. Não sejam tímidos. Eu adoro que o cara fala de Freud, fala de representação do eu social e ainda exige uma pergunta logo depois, né? Assim, não, não, não tenha tempo de formular agora. Tipo, Eu acho, é uma pergunta tentando, com o objetivo de ampliar um pouco o repertório mesmo. Eu acho bastante difícil para o latino-americano, ainda mais para o brasileiro, ter uma visão do eu social. Acho bastante complicado pela nossa formação de luta, né, de construção social de luta de morte, em que sempre se tenta ocupar o lugar do outro como numa espécie de transfiguração do eu que ele é, assim. Talvez na literatura a gente tenha lidado bem com isso, né? O Machado de Assis e o Guimarães Rosa fizeram isso de maneira brilhante. Às vezes me falta uma referência, talvez, na fotografia do Brasil, assim, que contundentemente espeta isso de maneira tão contundente quanto a Cindy Sherman, por exemplo. eu entendo a colocação, mas eu acho, eu concordo discordando, assim. Eu acho mais difícil para os americanos e europeus saírem do lugar de posição de poder deles para fazer esse entendimento do que para nós latino-americanos, assim. Não sei, eu sei que Jonas é do teatro de grupo, assim, né? Foi da Companhia do Feijão e talvez seja aquela conversa que a gente já teve, Jonas, a ideia de o teatro é tão pouco valorizado hoje que talvez aí esteja a salvação dele, né? Talvez justamente aí que mora a total liberdade desse processo, assim. Eu acho que a nossa estrutura como latinos é tão frágil, porque assim, a nossa elite latino-americana constrói a ideia de que ela é europeia. Ela sequer constrói a ideia de que ela é
latina, né? Eu adoro quando a catedral francesa pegou fogo, Notre Dame, eu acho, né? E alguém desses milionários brasileiros doou 1 milhão de euros para a reconstrução de Notre Dame. Cara, é assim, é ultra revoltante, assim, né? É ultra revoltante, porque a mesma pessoa sequer pensou numa doação, sei lá, para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, assim, só para pegar 2 processos que pegaram fogo, assim. Pensei a mesma coisa. Porque ela não se considera latina, ela não está nem aí, assim, ela não tem esse entendimento, né? Mas isso tem uma coisa ruim, muito ruim, e uma coisa boa. Uma coisa ruim porque a gente sabe que essas pessoas não investem aqui. Putz, a gente tem muitos museus em São Paulo, mas, por exemplo, grandes obras, há quanto tempo não é comprado grandes obras para um museu paulistano? Pô, o MASP tem um Picasso, tem um Cézanne maravilhoso. Tudo bem, todas essas obras foram extorquidas da elite nacional. A gente sabe muito bem dessa. Ninguém comprou obra porque era bonzinho. O Assis Chateaubriand falava, olha, descobri um podre seu, se você não me der a obra que eu quero, eu vou jogar isso para a mídia. E aí ele conseguiu obras tipo Picasso, Cézanne e tudo mais. Então, assim, isso é muito triste, mas isso tem uma vantagem, que é a identidade social é tão disforme que ela é mais facilmente construída. Eu acho que a gente tem uma possibilidade aí. Pra você ter uma ideia, no primeiro Fórum Latino-Americano de Fotografia, em 2007, o Itaú Cultural pediu para o pessoal do educativo ficar na Paulista entrevistando as pessoas, e a pergunta era muito simples, era: você se considera latino-americano? Sim e não, e pronto, era só isso. Isso em 2007, certo bem-estar econômico, a gente tinha muitas relações com os nossos parceiros latino-americanos. 70% das pessoas na Avenida Paulista, o centro financeiro e cultural da cidade, disseram não. Não, eu não me considero latino-americano, sim. E eu fico pensando, então a gente é o quê, né? Então a gente é o quê? E nesse sentido, de novo, reforçar aquela ideia de que as amarras são muito frágeis, porque a gente não tem a construção de um tempo histórico. E olha que coisa curiosa, se a gente for pensar na década de 60, 70, principalmente 50 e 60, a gente tinha uma unidade latino-americana muito forte. Se você perguntar para alguém que nasceu nos anos 40 quem é Mercedes Sosa, a possibilidade dela saber é praticamente 100%, porque a Mercedes Sosa cantava com o Milton Nascimento. A gente tinha uma cultura latino-americana que circulava muito fortemente. Hoje não existe isso. Hoje a gente tem esses blocos. Mas insisto nisso. A tragédia talvez seja uma esperança que seja mais fácil reconstruir. E aí, na sua provocação, de assim, eu realmente, o que a Sherman faz na sociedade americana, eu realmente não me lembro de nenhum exemplo que se faz na sociedade brasileira. Talvez porque aqui a gente tenha que fazer o processo contrário. Não a crítica do que está posto, mas a recuperação daquilo que é excluído. E aí, da recuperação daquilo que é excluído, a gente pode pensar o Mário Cravo Neto, a gente pode pensar o Eustáquio Neves, aí tem várias, a Cris Berrenbach. Mas essa coisa da crítica ao pós-moderno, ela é realmente muito recente e ela tem, mas eu acho que não nessa geração. Não nessa geração que tem 60 anos hoje. Isso que você acabou de falar com relação a ter uma abertura para uma transformação, justamente por ter uma imagem disforme, uma autoimagem disforme, o Haddad falou há 20 anos atrás numa palestra na Companhia do Latão, e ele disse que isso era pré-revolucionário. Eu estou esperando. Eu concordo que seja, entendeu? Mas eu acho que é algo que tem que construir aos poucos, e talvez pelo menos a nossa geração e talvez dos nossos filhos não veja se concretizar.
eu acho que são processos que demoram. Assim. Não, eu concordo super, assim, como diz o Gramsci, né, é agir com o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, assim. Não tem muito jeito, assim. Tipo, não dá para ser poliana também, né? Tipo, tá tudo maravilhoso, tá tudo incrível. Eu acho que hoje é impossível ser poliana, né? Não tem como, assim, não tem como. Gente, eu peço desculpas, eu já estou atrasado para um outro compromisso, eu vou ter que deixá-los. Imagina, obrigado pela presença mesmo, assim, super obrigado. Abraço todo mundo. Alguém mais? Alguém? Dúvidas, questões, desesperos, possibilidades, angústias, comentários, reflexões, selfies. Acho que tem muitas reflexões. Vou ter que refletir para vir com alguma pontuação, assim. Mas quando a gente assiste, por exemplo, tem muitas séries americanas hoje em dia que retoma esse período dos anos 70, anos 80, e meio que uma febre, né, dessa nostalgia. E aí a gente, nossa, até tem umas imagens do Eggleston, né, do William Eggleston, que o triciclo, aquelas comidas, aquele sorvete no papelão, na caixa de papelão, assim, é muito nítido como isso era parte do dia a dia deles, né? Todo jardim tinha um triciclo daquele, ou talvez umas bicicletas, se tivesse criança mais velha, mas quando eu tenho notado isso, assim, que aquilo grita muito mesmo. Então, eu não percebia como uma crítica, eu reparava em outras coisas do trabalho dele, mas fica bem evidente para mim agora. Mas Desculpa. vai em frente. Não, eu só ia comentar do resto, que eu ainda estou tentando absorver tudo, assim, não tem mais nenhum comentário. Eu sei que é muito denso, né, essas palestras e essa fala, então fiquem à vontade para me escrever, eu vou deixar aqui no chatzinho o meu e-mail. Para quem é aluno do curso, vocês sabem, estou aí disponível. Para quem não é, fique à vontade, se quiser conversar, pode mandar, eu respondo e-mail todo dia. E acho que o que a Larissa falou do Eggleston, né, que eu acho que é muito forte. O Eggleston, no começo, ele era meio rechaçado, assim. Você imagina, né? Era a galera da Magnum que tava fazendo foto nesse período, assim, né? Tipo, grandes nomes, instante decisivo, essa coisa toda, e o cara fotografando freezer. Tipo, abre o freezer, tira foto do freezer, assim. Ninguém gostava daquilo, né? Ninguém olhava para aquilo e falava, esse cara é louco, assim, completamente medonho. Biblioteca do Senac tem um livro, cara, que custa, sei lá, R$ 3.000. É um livro maravilhoso. Se esse livro for roubado, fui eu, assim. Brincadeira, mas, cara, é a obra inteira do Eggleston. Inteira, assim, num livro desse tamanho, assim, com uma impressão quase fine art, assim, uma impressão, você cheira o papel, tem até um cheiro mais básico, assim, não cheira a vinagre, né? Assim, uma coisa muito maravilhosa, um livro quase de coleção mesmo, assim. É o de 3 volumes, né, Daiane? Exatamente, Marcos, exatamente. Não é lindo, assim, uma coisa... Maravilhoso, muito bom. E você não sai impune, né? Porque você vai vendo aquilo e vai te dando uma depressão, porque parece que você está num catálogo dessas lojas de conveniência e de polishop da vida, mas é a vida das pessoas. E a vida se transformou num certo catálogo. A obra do Eggleston me parece um pouco o Clube da Luta, o filme maravilhoso assim do Edward Norton e do Brad Pitt, que assim, parece que tudo é uma banalidade de compra, tudo é uma banalidade do produto, assim. E o que mais me encanta nele é essa alma de, assim, não que eu de alguma maneira me encanto pelos pessimistas, que eu sou bem pessimista, mas numa época que todo mundo tá falando assim,
tá tudo certo, vai dar tudo certo, a gente tem um futuro brilhante pela frente. O Eagleton fala assim, nem tá certo agora. Quanto mais para frente. E isso me encanta, assim, essa voz dissoante que pagou seu preço, né? Demorou para entrar no circuito de arte, demorou tipo 30 anos, assim. Hoje ele é reconhecido no circuito de arte como um grande artista. Hoje sim, assim. Apesar dele ser um velho mal-humorado para burro, assim. Tipo, vale a pena ver uma entrevista dele só para rir. Uma vez perguntaram para ele assim: você é considerado um dos fotógrafos coloristas mais experientes da sua geração? A resposta dele foi: é mesmo? Quem falou isso? Quem... Ele é louco, ele começa a pontuar umas coisas assim. Mas, então, ele não fala muito bem sobre o próprio trabalho. Mas é impressionante, assim, o trabalho da pessoa e como ele é atual, assim, né? Como ele entende. Para mim, o Eagleton foi o cara que entendeu o neoliberalismo, assim, a sociedade de todo mundo da década de 70 para cá, assim. E amigo do David Lynch, ele é. É mesmo, não sabia dessa informação. Tem um livro que o David Lynch faz um prefácio do trabalho dele. E tem tudo a ver, né? Porque Tudo. talvez a distopia do Lynch seja justamente causada pelo excesso das coisas que o Eagleton fotografa, né? Tem tudo a ver mesmo. Assim. Uma crítica bem decadente, né, da sociedade americana. Muito. Isso no auge, né? Isso é que me encanta, né? Porque criticar, não que seja fácil criticar hoje, assim, mas é mais visível. Eu acho que essa é a grande questão, né? É mais visível. E o que na época não era muito verdade, não. Assim, a crítica era muito invisível, assim. Imagina, né? Era a grande potência do mundo. Quem criticava era caçado, né? As bruxas, o macartismo e tudo mais. E o Eagleton fazendo isso no meio desse processo todo, assim. Não sei se ele nunca soube se ele teve um problema, mas é uma crítica não muito direta. Eu acho que as pessoas não entenderam mesmo. Assim, ele talvez não tenha sido perseguido porque é sutil, assim, é de uma sutileza poética e talvez isso tenha salvado ele, assim. Ah, eu tenho só mais uma pergunta, a gente estava também lendo o Beijo de Judas para o PI, né? E aí tem um capítulo que ele compara, ele fala um pouquinho da Cindy Sherman e da Diane Arbus, né? Que ele fala que a Diane Arbus tinha aquele estilo documental e tal. Você acha que pelo estilo documental não dá para fazer tanta crítica assim à sociedade ou para talvez conseguir levar essas críticas sobre a identidade? Bom, apesar que o outro que você mostrou é documental também, né? Fiquei na dúvida assim, de caminhos, mas eu acho que a crítica é bem diferente. O discurso de uma é o discurso da outra, né? É curioso essa pergunta, Larissa. Eu acho que é uma excelente pergunta mesmo, assim, porque eu tenho muitos problemas com a fotografia documental, principalmente pela hegemonia dela. Tudo é fotografia documental, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a própria Cindy Sherman, ela se diz artista e não fotógrafa, porque a fotografia documental toma tanto a fotografia, a casa da fotografia para si, que as pessoas se sentem expulsas. Então se expulsa mesmo, assim. E aí você não vai ficar batendo cabeça, né, de se lutar. Eu, durante muitos anos, falava como fotógrafo e hoje comecei me apresentando como artista visual. Porque apesar de usar a fotografia, dar aula de fotografia, gostar, amar a fotografia, o que eu faço, aí pensando no meu trabalho autoral, de alguma maneira se afasta muito da ideia de documental e por isso se afasta da fotografia também. Pelo menos a ideia de mercado da fotografia. Eu brinco que a casa da fotografia é uma casa tomada por 98% por um cara chamado documental.
E aí sobrou 2%. Eu sou claustrofóbico, eu não gosto muito dessa ideia, então eu vou para outra casa das artes visuais, que é legal, que eu posso conversar com designers, com performers, com pintores, escultores, pessoal do vídeo. É uma casa muito mais divertida e que tem ali 10% para fotografia, tá tudo certo. Assim, é um pouco mais. E é uma mansão, né? É uma casa enorme. Agora, essa questão da crítica, eu acho que não, eu acho que é possível. Assim, é possível ser crítico em todos os lados, mas a Diane Arbus tem uma coisa que me encanta no trabalho documental dela, que é, de alguma maneira, o trabalho documental da Diane Arbus é muito parecido com o trabalho da Hynek. A Hynek pega emprestado o mesmo artifício da Diane Arbus, que é fotografar, principalmente quando a Arbus fotografa a alta classe, que é fazer a foto da alta classe, só que toda torta, não posando, né? E a Diane Arbus fazia a mesma coisa, falava, posso fazer um retrato seu? E ficava 5 minutos até a pessoa desmanchar e parecer bizarro. Mas ela só fazia isso com a alta classe. E aí, quando ela ia para as pessoas excluídas, que era o pessoal do circo que ela fotografava, né? Que na época, peço desculpas pela palavra, mas é o que se chamava na época, se chamava dos freaks, né? Eram os freaks. Ela jamais fotografava eles dessa maneira. Ela fotografava como pessoas que eles são. Então, sempre num plano meio reto ou de baixo para cima, mostrando pessoas comuns em situações cotidianas. E nesse sentido, o trabalho da Diane Arbus representa uma elite americana de uma maneira bastante crítica e bastante interessante. Então, assim, eu acho que é possível. Não sei até que ponto eu consideraria o trabalho da Diane Arbus documental, principalmente o que ela faz com a elite. Acho que ela translada ali entre o documental e o autoral muito forte, assim, principalmente para a época, porque ninguém tinha feito isso ainda. Você imagina, a época da Diane Arbus é a época da Magnum também, do Bresson e todo esse processo, né? As pessoas estão falando em stand decisivo, ela está fotografando a elite nova-iorquina fazendo pose torta, mas eu acho que é possível ser muito crítico. Há muitos trabalhos documentais muito bons, como o próprio Martin Parr, como assim, tem uma infinidade mesmo, assim. Mas eu queria pontuar essa birra que eu tenho do documental, porque ele é meio voraz na fotografia. Ele ocupa muito espaço, assim. Ele é um tio incômodo, digamos assim. Ele é o tio do pavê da fotografia, né? Isso está gravado, meu Deus do céu, o que eu... Tem um filme que é muito legal, para quem não assistiu, que retrata um pouco o universo mais subconsciente, nem diria subconsciente, mas enfim, é um universo da Diane Arbus que chama A Pele, que é com a Nicole Kidman. É bem legal o filme, não é bem exatamente aquilo que aconteceu, né, porque eles romantizaram o filme, mas é um filme que retrata de uma certa forma o que foi Diane Arbus. É bem bacana. Chama-se A Pele. Muito legal. Eu confesso que eu não vi ainda, eu vou buscar para... É bem bacana. E, povo, bem, queria agradecer de novo, assim, a presença mesmo, assim, muito legal. Tipo, vai lá, Simona, que bom, fico feliz. Que bom que você gostou. Agradecer de novo a presença de vocês. Somos aqui em 30 e poucas pessoas no meio da tarde, falando sobre fotografia e num nível muito alto, assim, isso é maravilhoso, assim, essa discussão, essa apresentação. Vale lembrar que o Eu e a Imagem continua. Agora, o projeto de extensão, ele só falar rapidamente, né? O Eu e a Imagem continua essa semana. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem a palestra da Dani Gurgel. A gente vai começar pontualmente às 14h, sempre. Então, tem a palestra da Dani Gurgel, falando sobre o eu e o algoritmo. Essa eu não perderia de jeito nenhum, assim. Quero muito ver, mesmo, assim, estarei aqui, Dani aqui, sempre presente. E, bem, na quarta
feira o Marcos Marini, que está aqui falando sobre o autorretrato na obra da Cris Berrenbach. E na quinta-feira, o Leandro Maciel, o professor Leandro Maciel, também falando sobre o eu e o vídeo. Fica o convite também, esse ciclo de palestras, enfim, vamos chamar de ciclo de palestras, foi produzido pelo projeto de extensão chamado Neurastemia, o ensaio sobre o absurdo, que tem participação absolutamente livre. Os encontros são a cada 15 dias pelo Google Meets. E o próximo encontro é dia 5 de abril, sempre das 5 às 19 horas. A gente quase nunca acaba às 19, é verdade, peço desculpas, mas a ideia é ficar até às 19, assim. Mas é legal quando vai além, né? Fico feliz, Edu é um dos participantes, assim. Eu vou fazer um pedido bobo, mas é um pedido para a gente ter registro, tanto para o curso quanto para a história do evento. Se todos puderem abrir a querida câmera, a gente faz aquele famoso selfie, para a gente... Selfie virou print screen, né? Não tem jeito, assim. Deixa eu ver se eu consigo, todo mundo no anfiteatrozinho aí, assim, maravilhoso. Muito bom vê-los, muito bom ver a cara das pessoas, assim. Que massa, muito bom. Vou tirar algumas, mas aquela cara de selfie, então, olhando para a câmera, só para avisar, não pegar ninguém falando. Bora lá, 1, 2, 3. Muito maravilhoso, muito bom. Gente, muito obrigado mesmo de coração e espero vê-los em breve. Assim. Se cuidem. Muito obrigado, gente. Valeu. Posso Obrigado, fazer uma perguntinha sobre datas? Pode, claro. Coisa boba. A entrega das fotos, então, continua para o dia 26, não era? Da primeira produção do grupo de estudos.